Glória a Deus. Graça e paz, Igreja do Senhor. É uma alegria mais uma vez estarmos juntos para aprendermos a palavra do Senhor. Agradeço por este momento tão importante e que o Senhor fale em nossos corações. Tome os seus lugares. Eu estou muito certo que algumas decisões poderiam ter sido diferentes. Mas eu estou seguro também que todos nós, como seres humanos, precisamos tomar decisões. Desde manhã, ao meio-dia, à tarde. Algumas decisões são decisões que influenciarão por longos anos. Outras decisões, provavelmente, pequenas influências, elas surtirão. Mas hoje eu quero, juntamente com você, estudarmos um caso que está no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 14 ao versículo 18. E baseado neste texto, observaremos as decisões sobrenaturais, as decisões naturais e as decisões pessoais. Como alinharmos as nossas decisões à decisão do sobrenatural, do Deus Todo-Poderoso. Como? Como isto é possível? Juntos analisaremos este caso, que é um caso muito extraordinário, deste homem chamado Abraão. Gênesis capítulo 13, versículo 14 a 18. Esta versão que eu optei por realizar a leitura, ela é uma versão extremamente contextualizada e contemporânea. Então, eu vou começar com esta versão que eu tenho aqui, que diz assim o versículo 14. Logo depois que Ló, seu sobrinho, egoisticamente escolheu o melhor terreno e se mudou, o Senhor disse a Abraão, depois da ausência de Ló, depois que Ló tomou essa decisão egoísta, o Senhor disse a Abraão, o Senhor voltou a renovar com Abraão uma decisão que havia sido tomada anteriormente. O Senhor disse a Abraão, levante a cabeça, pare de olhar para o chão, pare de olhar para a perda de Ló, olhe ao seu redor, contemple tudo isto, veja o lugar onde você está, olhe para o norte, olhe para o sul, para o leste, para o oeste. Versículo 15. Todo esse horizonte que você vê, Abraão, toda esta terra, eu te darei, e te darei como presente, não apenas para você, mas para os seus descendentes, e não por um tempo, mas para sempre. Versículo 16. Eu não vou te dar apenas a terra, Abraão, mas eu vou aumentar a sua família de tal forma, mas aumentarei de tal forma, que se você conseguisse contar o pó da terra, você não conseguiria contar os seus filhos. Versículo 17, então Abraão, levante-se, tome uma decisão, passe por toda a extensão desta terra, do norte ao sul, do leste ao oeste, tome posse dela caminhando, porque eu estarei colocando em suas mãos. Versículo 18, Abraão atendeu, ou seja, compreendeu, decidiu, mudou o seu acampamento e foi morar perto dos carvalhos de Mamre, em Hebrom. E ali, debaixo daquelas árvores, ele construiu mais um altar para adorar ao Senhor, renovando a sua aliança com Deus. Renovando a sua aliança com Deus. A nossa vida é repleta de decisões, e este texto bíblico nos mostra com clareza algumas lições, algumas dimensões, alguns fatos que precisamos atentar para que as nossas decisões, como servos de Deus, como homem e mulher chamado por Deus, para que as nossas decisões estejam alinhadas com o propósito divino. E é importantíssimo que conheçamos as decisões sobrenaturais. É importantíssimo que conheçamos as decisões naturais.
E é de extrema valia que você tenha consciência que a sua decisão, como ser humano, como servo de Deus, ela impactará não apenas a sua vida, mas a sua geração, a sua família e tudo aquilo que te envolve. E é por esta razão que nesta noite olharemos esses princípios espirituais de clareza, de direção divina e de resultados que aparecem depois das decisões. Quando nós observamos as decisões que ligam os céus e ligam a terra, nós observamos que estas decisões, elas começam no sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus, a decisão sobrenatural, ela sempre prevalece. No terceiro céu, no trono de Deus, Deus escolheu criar os céus e a terra. Uma decisão extremamente sobrenatural. Não pediu opinião para mim, não pediu opinião para você, não pediu opinião para ninguém, mas Deus decidiu de forma sobrenatural, e isso está relatado em Gênesis. Nós olhamos o primeiro capítulo, Deus decidiu criar céus e terra. Esta criação, esta ação de Deus, esta decisão sobrenatural, ela veio de cima para baixo. Deus decidiu também criar o ser humano, à imagem e semelhança. Colocou o ser humano como a criação, a coroa, o lado extraordinário da manifestação divina foi proposta ali em uma decisão sobrenatural, uma decisão do divino. E não se discute. Deus olhou para a terra e viu que havia beleza, viu que havia formosura. Deus observou que a sua criação era maravilhosa, extraordinária, e Deus decidiu ter este olhar, mesmo apesar da sua desobediência lá no Éden, mesmo apesar da nossa queda. Deus decidiu nos amar, nos acolher. Deus decidiu estabelecer um plano de salvação. E isto tudo é inquestionável, porque é sobrenatural. Isto tudo não tem explicação, porque quando Deus decide, o ser humano jamais conseguirá explicar. Quando Deus decide, o ser humano não tem habilidade cognitiva para explicar. Nunca teve e nunca terá. Por quê? Porque é decisão sobrenatural. É decisão sobrenatural. E um dia Deus, olhando para Abraão, que nem era servo de Deus, Deus começou a conversar com Abraão e decidiu que Abraão tomaria e receberia uma promessa divina, uma promessa eterna. Deus decidiu que Abraão receberia uma promessa geracional, uma promessa que mudaria a história da humanidade. Deus decidiu olhar para Abraão e ponto final. E Deus ordenou a Abraão: Abraão, saia da tua parentela. Saia de onde você está. Abraão era quase um multimilionário naquela época, de uma família nobre, de uma família de negociantes. Abraão vivia em uma cidade extraordinária, era uma metrópole. Se pudéssemos comparar a cidade em que Abraão estava hoje, nós compararíamos com Nova York. Deus disse a Abraão: você é rico, você é próspero, eu tenho uma aliança com você. Uma decisão sobrenatural foi tomada a seu respeito. Saia da sua parentela, saia deste lugar e siga o meu propósito, siga a minha aliança. Olha, quando Deus decide abençoar você, quando Deus decide que uma promessa celestial deverá ser derramada na minha vida e na sua vida,
Ninguém pode questionar, porque Ele decidiu. É uma decisão sobrenatural. É algo que vem do trono de Deus para a sua vida. E isto você não pode questionar. Você precisa apenas obedecer, ouvir, obedecer e receber, porque é promessa de Deus. Assim como foi para Abraão, é para mim, é para você. Por meio de Jesus Cristo de Nazaré, já está decidido que nós somos sim povo eleito, povo santo, povo lavado, povo remido, povo consagrado, povo que iremos morar no céu. Já está decidido. Já está decidido. Satanás se move no segundo céu, entre o céu e a terra. Satanás tenta, Satanás intenta, Satanás faz as suas mentiras, Satanás se levanta, Satanás nos acusa, Satanás coloca mentira na nossa mente, mas já está decidido, servo de Deus, você irá morar no céu. Já está decidido. Por quê? Porque é uma decisão sobrenatural. E você disse sim. Você disse sim, assim como Abraão. Você disse sim. Sim, Senhor, eu recebo. Recebo a graça, recebo a misericórdia, recebo a compaixão, recebo a fidelidade, recebo as promessas, recebo a presença, recebo o Teu Santo Espírito. Tudo isso é decisão sobrenatural que você não explica, que você não consegue de forma nenhuma explicar. Cabe a você aceitar e viver esta decisão sobrenatural a seu respeito. Mas Abraão temeu, Abraão titubeou, e a Bíblia diz que por várias vezes Abraão titubeou em várias áreas, mas uma das áreas que Abraão titubeou e que muitas vezes nós também erramos, muitas vezes nós também tememos, é em carregar aquilo que não é para carregarmos. Tomarmos posse, depois de uma decisão sobrenatural a nosso respeito, o Senhor nos ordena, nos capacita, nos prepara, o Senhor manda o Espírito Santo de Deus juntamente com os seus anjos, Ele manda a palavra, Ele diz o caminho está aberto, mas nós titubeamos e pegamos o nosso ló. Pegamos o nosso ló, por quê? Porque somos inseguros, porque às vezes tememos. Nesta noite eu quero te perguntar em primeira mão, qual é o seu ló? O que é que você está carregando que te impede de você ser abençoado? O que é que está na sua vida que impede que a decisão sobrenatural consiga ser plena na sua vida? Ora, esse texto é muito claro. Depois que Ló se apartou, a promessa plena começou a ser praticada, exercida, vivenciada por Abraão. Mas até aquele momento existia uma bengala, existia uma promessa, uma decisão sobrenatural e uma decisão natural, humana. E esta decisão natural é comum para todos nós. Todos nós temos este viés de decisão natural. Se nós olhássemos aqui, nós diríamos assim, a próxima decisão é a decisão natural. Esta decisão natural, ela atua não apenas no nosso contexto pessoal, mas ela atua no contexto daqueles que nos cercam, daqueles que estão ao nosso redor. Quando você observa a história de Abraão, Abraão tinha muitos servos. Abraão tinha um investimento extraordinário. Abraão tinha grandes possibilidades. Abraão tinha uma decisão sobrenatural a seu respeito. Mas quando nós olhamos que as decisões naturais, elas são opostas às decisões sobrenaturais, a decisão sobrenatural revela a soberania de Deus, mas a decisão natural, ela revela a nossa natureza como ser humano. Mesmo sendo servo e serva de Deus, nós continuamos ainda estabelecidos e julgados pela notoriedade humana. E quando essas decisões naturais invadem as nossas vidas, nós somos guiados pelos nossos olhos. Assim como fez Adão. Gênesis capítulo 3.
Romanos capítulo 5, versículo 2, versículo 12. Assim como Eva, guiada pelos olhos, guiado por aquilo que é momentâneo, por aquilo que é natural, por aquilo que é visível. As suas decisões e as minhas decisões naturais, elas não podem estabelecer prioridade em nossas vidas, uma vez que eu e você recebemos da parte do soberano uma decisão sobrenatural. Nós já não andamos e não vivemos por aquilo que é passageiro. Esta foi a palavra de Deus a Moisés. Moisés, escolha aquilo que é invisível. Escolha, Moisés, aquilo que é celestial. Moisés, escolha aquilo que é eterno. Não escolha o que é passageiro. Não escolha aquilo que é temporário. E Abraão e Moisés optou, depois de 40 anos, seguir a visão do sobrenatural. Mas por mais de 40 anos, Moisés seguiu a visão pessoal, assim como Abraão, mesmo tendo a visão sobrenatural para que ele pudesse caminhar. Sabe, os nossos olhos, a nossa visão, ela é muito enganosa. Assim como o coração do ser humano é enganoso para algumas decisões. E quando nós tomamos e vivemos decisões naturais, a nossa família perece. O projeto de Deus para as nossas vidas é retardado. Talvez alguns dizem, não, Moisés não precisava ter matado aquele egípcio. Talvez alguns dizem, não, Abraão não poderia e não deveria ter levado Ló, o seu sobrinho. Mas nós entendemos que as decisões naturais, infelizmente, ela ainda prevalece. Por quê? Porque são decisões guiadas pelo momentâneo, por aquilo que nós não conseguimos medir, por aquilo que nós simplesmente pensamos, pelas nossas emoções, pelos nossos interesses. Tudo isso é natural. Hoje, nesta noite, agora, nós iremos, em nome de Jesus Cristo, ligar as nossas decisões às decisões sobrenaturais, e os nossos olhos não prevalecerão, as nossas emoções não nos guiarão, os nossos interesses pessoais não serão definitivos para a nossa vida e para o nosso chamado ministerial, mas a decisão sobrenatural é que nos norteará. Olha o quanto Deus fez por nós. Enviou o seu único Filho, Jesus Cristo de Nazaré, com uma decisão sobrenatural, e nos deu o Consolador, o Espírito Santo de Deus, para nos ajudar, interceder, encaminhar, nos direcionar, nos fazer sábios, nos ajudar em nossas decisões. E estas razões são razões suficientes para abandonarmos as decisões naturais somente. O servo de Deus precisa ter este discernimento de que a sua decisão para todas as áreas da sua vida precisa alinhar-se com o eterno, com o soberano. E as decisões pessoais? As decisões pessoais, é aqui que nós lançamos âncoras. Por quê? Porque quando nós viemos a este mundo, nós não escolhemos a família que deveríamos ter nascido. Não escolhemos o nosso nome. Não escolhemos o nosso contexto social e nem tampouco o idioma que deveríamos falar. Não tivemos esta decisão, por quê? Porque a situação pessoal agora é estabelecida como um ser, como identidade, mas como indivíduo responsável pelas nossas escolhas, e a maioria dessas escolhas são estabelecidas no contexto em que nós estamos inseridos. Por exemplo, uma grande parte da sociedade não trabalha naquilo que desejaria trabalhar, mas trabalha naquilo que foi conduzido pelo pai, pela mãe, pelo contexto em que vivia, pelo contexto em que se desenvolveu. Decisões pessoais que no futuro trazem arrependimento. Poxa vida, eu deveria ter sido veterinário, mas no entanto eu sou um psicólogo. Eu gosto tanto de animais, e no entanto eu estou cuidando de pessoas.
Poxa vida, eu deveria ter sido um engenheiro, mas eu sou um advogado e cuido de ciências jurídicas. As nossas decisões pessoais, como servo de Deus, como homem e mulher de Deus, Colossenses 3:23 deixa isto muito claro, que nós devemos sim alinhar essas decisões pessoais, de questões de trabalho, questões de educação, questões de escolha familiar, devemos sim alinhar as nossas decisões pessoais ao propósito e às decisões sobrenaturais do divino. Nós perecemos por quê? Porque às vezes ignoramos, desconhecemos o plano de Deus para as nossas vidas. Mas hoje, eu quero que você compreenda que tanto a decisão pessoal quanto a decisão natural, elas precisam de um alinhamento. E hoje as decisões pessoais, elas são tão absurdas que é até assustadoramente pensar sobre elas. Antigamente, quando você observava uma pessoa, um crente caminhando pela rua e orando em voz alta, você ouvia dizer, não, esse é maluco, esse é doido, esse está falando sozinho. Hoje você encontra pessoas no metrô, no trem, dentro do ônibus, falando sozinho, está com Bluetooth, está com fone, e é normal isto é bom para aquele que caminha orando, que continua orando, e não é taxado de pessoas que está tomando decisão como maluco. E eu tomei uma decisão hoje, não pedi autorização para o pastor Hamilton, mas eu tomei uma decisão hoje pessoal. Eu tenho um cachorrinho que eu amo demais. E eu trouxe esse cachorrinho aqui para o púlpito. Espero que depois disso o pastor Hamilton não me feche as portas. Esse é o meu cachorrinho Pinsky. Oi, Pinsky. Como é que você está? Tudo bem? Esse é o meu pet favorito. Ele é quase um filho para mim. Eu amo tanto ele. Você sabia que lá na Alemanha tem vários pets dessa mesma raça, com essa mesma cor? Lá na Alemanha hoje, a sociedade alemã sendo tão inteligente, eles tomam decisões pessoais tão loucas, que eles andam com pets invisíveis. Você está conseguindo ver o meu pet? O meu Pinsky? Olha que loucura de nível de decisões pessoais que nós chegamos. Como explicar uma sociedade extremamente desenvolvida, pegar uma coleira, colocar uma firmeza nela e dizer e afirmar que isto é o meu pet? E ainda afirmar que é como se fosse um filho para mim? Que decisão absurda que a nossa humanidade já está caminhando para, literalmente, o processo quase louco. E não vamos falar daquelas decisões de pessoas que hoje escolhem ser um animal, amanhã escolhem ser um ser humano, ou daqueles que escolhem o gênero sexual. Não vamos falar disso, mas vamos falar de decisões pessoais que, infelizmente, não refletem o alinhamento com a decisão extraordinária do divino. E como alinhar estas decisões? Como alinhar? Quando você olha para Abraão, você olha para Ló, e podemos voltar no texto original desta mensagem, que diz exatamente isto. Depois que Ló, seu sobrinho, egoisticamente escolheu o melhor da terra, ele se mudou. O Senhor disse novamente a Abraão: Abraão, agora sim, a sua decisão agora, Abraão, ela está alinhada com o meu propósito. A partir de agora, Abraão, você irá prosperar muito mais, você será abençoado. A partir de agora, Abraão, o filho da promessa virá. A partir de agora, Abraão, que você está decididamente alinhado comigo, o meu propósito, o meu plano, estará agora tendo resultado efetivo na sua vida. Como trazer isso para a nossa realidade? Como abandonar o nosso Ló? Como deixar as decisões pessoais e submeter a decisão soberana para as nossas vidas?
É claro que quando nós olhamos esse gráfico de alinhamento, que a próxima tela vai trazer aqui, nós temos como base, e é quase impossível mudar isso, mesmo tendo o Espírito Santo de Deus, mesmo tendo a palavra de Deus, mesmo tendo o ensino muito bem estruturado, mesmo tendo a presença santa, extraordinária e maravilhosa do Espírito Santo de Deus, este alinhamento das decisões pessoais, as decisões sobrenaturais, não é nada fácil. Mas é possível e é extraordinário, sabe por quê? Porque este alinhamento das decisões pessoais, das decisões naturais, ela é baseada na palavra de Deus. É a palavra de Deus que traz este alinhamento. É o manual da prosperidade, é o manual onde a decisão sobrenatural abrange a decisão natural e a decisão pessoal. É este manual, é esta palavra que é o verbo vivo de Deus. É ela quem alinha as nossas decisões com o sobrenatural. Portanto, meu irmão, coma a palavra, viva a palavra, leia a palavra, estude a palavra, guarde a palavra no seu coração, porque esta é a porção dos céus para o seu coração e para as suas decisões. É esta porção extraordinária de Deus que Ele reservou para você. É aqui que o sobrenatural se manifesta no seu coração. E quando você obedece, lê, estuda, vive a palavra, as decisões pessoais passam a ser de segundo plano. E aí o ló fica para trás, por quê? Porque você começa a usufruir da promessa de Deus, você começa a observar o cuidado de Deus, você começa a viver de fato aquilo intensamente que o Senhor tem preparado para você. O que é que te impede de você caminhar dentro da promessa de Deus? São as suas decisões pessoais. Hoje elas serão supridas pelas decisões sobrenaturais, através da palavra. Através da palavra, do Espírito Santo de Deus, amigo, companheiro, intercessor, advogado, aquele que está conosco todo o tempo, aquele que mostra o caminho, não apenas nos mostra, Ele nos revela, não apenas revela, Ele prepara o caminho, não apenas prepara, mas Ele te conduz, Ele pega pelas tuas mãos e diz: filho, a sua decisão não é mais importante do que a decisão do Todo-Poderoso a seu respeito. A sua decisão natural, ela não irá prevalecer, porque a decisão do soberano está a seu favor. É isso que o Espírito Santo de Deus faz. Este alinhamento acontece pela palavra, pela ação do Espírito Santo de Deus, porque eu e você temos um coração de servo. Um coração de servo. E quando esta decisão está alinhada, através da palavra, Salmo 119, versículo 105, veja o que diz aí esta palavra. Salmo 119, versículo 105, diz exatamente como deve acontecer este alinhamento. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. De onde você veio? De onde eu vim? Nós viemos das trevas. Estávamos condenados, perdidos para sempre, decidíamos por Satanás, andávamos segundo a ordem de Satanás, mas o Senhor nos resgatou e nos trouxe para a luz e nos deu esta palavra para nos mostrar que as nossas decisões agora precisam ser decisões alinhadas com o sobrenatural, porque nós agora vivemos no mundo da luz, nós somos a luz, nós refletimos Cristo e as nossas decisões devem refletir a palavra. A palavra. É a palavra. Quando nós decidimos esse alinhamento, as nossas decisões também, elas se manifestam com sabedoria. Tiago capítulo 1, versículo 5. Quem não tem sabedoria, peça. Peça.
as suas decisões, se algum de vocês tem falta de sabedoria, se algum de vocês, olha só, isso significa que nós temos sabedoria, mas se porventura, se por acaso tem algum servo perdido por aí, que ainda não alinhou a sua decisão com o sobrenatural, peça a Deus, que Ele vai te dar de forma generosamente, no superlativo, generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Pare de tomar decisão pessoal, sem eira nem beira. Para de andar pelo seu próprio nariz, seu próprio entendimento. Para de achar que você não precisa das decisões de Deus a seu respeito. Pare de caminhar sozinho e obedeça esta voz soberana, que é sabedoria dos céus para o seu coração. Antes de qualquer decisão, fale com o Eterno. Senhor, é para esse tempo? É para agora? Isto vai glorificar o teu nome? Isso aqui exalta a tua palavra? Senhor, me ajude, dê-me sabedoria para compreender esta decisão, desde a compra de um papel higiênico, a compra de um prédio. Ah não, é simples. Isso aqui não precisa consultar o Jeová, não precisa consultar a palavra. Você é servo, você precisa alinhar as suas decisões. Então comece com aquilo que é simples, com aquilo que é pequeno, com aquilo que é singelo. Peça ao Senhor autorização e direção para comprar o par de sapatos, mas peça ao Senhor autorização e direção para comprar uma indústria. Peça ao Senhor autorização e direção para começar um namoro, um noivado e um casamento. Não comece, não decida sem a direção do Todo-Poderoso, que isto é desalinhamento com a promessa de Deus para a sua vida. É desalinhamento. Busque conselhos. Provérbios 15, 22. Tem dúvida? Leu a palavra, não entendeu? Procure alguém que saiba. Procure alguém mais maduro. Os planos fracassam por falta de quê? De conselho. De conselho, mas são bem-sucedidos quando há bons conselhos. Não deixe de desalinhar as suas decisões por insegurança. Procure alguém que possa refletir a glória de Deus, procure alguém que representa a palavra de Deus. Não permita que esta nuvem de indecisões, essa nuvem de insegurança continue pairando no seu coração, na sua emoção e te fazendo tomar decisões precipitadas. Mas procure alguém, fale com alguém. Tem dúvida? Se não há paz, não tome a decisão, mas converse, busque alguém, um conselho, busque alguém, confirme se esta decisão é uma decisão sobrenatural. Colossenses 3,15, quando a paz é estabelecida, isto é um grande sinal de que você está alinhado com um propósito divino. Veja o que diz esta palavra: a paz de Cristo deve ser o juiz. O juiz aonde? No coração, na fonte das decisões. O coração é enganoso, e se você não tiver, se você não estabelecer este Cristo, esta paz celestial no seu coração, infelizmente decisões errôneas serão tomadas. Mas quando você estabelece a vontade de Cristo, a paz reina no coração, e você percebe que o Senhor está abrindo a porta e dizendo: passe, meu filho, venha, é tempo de você usufruir da promessa, receba a promessa, estou com você, tenha segurança, o meu Espírito está te direcionando. Esta paz que é estabelecida em nossos corações revela exatamente este alinhamento com a decisão sobrenatural a seu respeito. Provérbios 16, 3. Veja o que produz este alinhamento. Quando nós decidimos alinhar as nossas decisões segundo a vontade do Senhor. Entregue ao Senhor tudo que você faz. Não é tudo. Não é tudo, mas é tudo que você faz. É tudo mesmo, servo de Deus.
Sabe quando você acorda pela manhã, abre os olhos, Senhor, Pai, obrigado por esta cama maravilhosa, está precisando trocar, mas eu te agradeço por ela, Senhor. Senhor, hoje o meu projeto é fazer o A, o B e o C. O que eu devo fazer no A, Senhor? Qual decisão o Senhor me orienta? Esta é uma prática de alinhamento das decisões pessoais naturais com as sobrenaturais. E esta prática, ela precisa ter decisão de usufruir dela. É tudo mesmo. É tudo. Absolutamente tudo. Todas as decisões são direcionadas pelo Espírito Santo de Deus quando você busca da parte de Deus este alinhamento. Todas as decisões. Não é apenas a decisão de um matrimônio, não é apenas a decisão de um trabalho, não é apenas uma decisão acadêmica, mas são todas as decisões da sua vida deve necessariamente ser estabelecidas e alinhadas com o propósito sobrenatural. E aí, quando nós agimos desta forma, automaticamente acontece o mesmo que aconteceu com Abraão. A bênção agora veio transbordante, a bênção veio recalcada, a bênção veio direcionada, o filho da promessa. Deus começou a estabelecer um novo tempo, Deus começou agora a abençoar, multiplicar, e é isto que Deus tem para você, se a sua decisão estiver alinhada com Ele. É isso que Deus tem para mim, quando as minhas decisões estão alinhadas com Ele. Portanto, nesta noite, eu quero convidar você para esta oração profética. Eu tenho certeza absoluta que muitos de nós, tomamos decisões sem a direção da palavra, sem a direção do Espírito Santo, e fazemos a opção pelas decisões pessoais. Mas hoje, profeticamente, nós levaremos cativa, colocaremos sob a direção sobrenatural de Deus as nossas decisões. Quantas decisões errôneas nós já tomamos e pagamos um preço. Quantas decisões sem direção divina nós já tomamos e a nossa família pagou um alto preço. Quantas decisões errôneas nós tomamos e retardamos o projeto de Deus em nossas vidas. Mas que nesta noite, profeticamente, a minha decisão e a sua decisão esteja alinhada com a decisão sobrenatural do eterno, do soberano, daquele que é absoluto em tudo, daquele que conhece o passado, o presente e o futuro, daquele que é o alfa, o ômega, daquele que é onisciente, onipresente, onipotente, daquele que te escolheu, daquele que te chamou pelo nome, daquele que conhece você antes que você fosse formado no ventre da sua mãe. Ele já sabia o seu nome, já tinha decidido te abençoar, já havia uma decisão na eternidade que você seria o filho e a filha escolhida para honrar, glorificar, exaltar o nome dele aqui na terra. Isto é decisão divina a seu respeito. E hoje, você e eu estaremos conscientes de que a decisão de Deus, a vontade de Deus, revelada na palavra pelo Espírito Santo, é o melhor. Sempre foi e sempre será. Vamos colocar-nos de pé? Eu quero crer com muita segurança que a partir de hoje, as suas decisões
não serão tomadas aleatoriamente. A partir de hoje, qualquer decisão, simples ou complexa, você irá olhar para o Eterno em oração e dizer: Senhor, isto te honra? É este o tempo? É este o propósito? Posso ir? Tenho paz no coração? Se não houver paz, espere um pouco mais. Se não houver paz, segurança, espere um pouco mais. E o Senhor com certeza estará continuará sendo soberano na sua vida, em nome de Jesus. Amém.